eu quero convidá-los novamente a abrirem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 10. Há uma pergunta que é feita quando se lê a palavra do Senhor, é que, e aí há um termo às vezes que alguns pregadores acabam se equivocando, é que há quem pense que o capítulo todo deve ser lido. Não é assim. Não é o capítulo que deve ser lido. Nós temos umas colocações a fazer sobre isso. O que deve ser lido na palavra do Senhor são as perícopes, as histórias. E, por exemplo, tem um fato aqui interessante, é que você começa no capítulo 9, no verso 35, mas só termina no verso 4 do capítulo 10. A história ela foi rompida no meio com uma quebra que o tradutor coloca na divisão do capítulo 9 e do capítulo 10, que é chamada de a missão dos 12. Não é? Mas veja, a missão dos 12, ela só começa no verso 5. Porque até o verso de número 4, nós temos a descrição do que Cristo vai fazer para atender os povos. Agora, quem ele vai levantar para atender os povos? Se você observar na estrutura bíblica ou na estrutura canônica, Cristo não vai levantar, por exemplo, empreendedores, mas Cristo vai chamar para si homens que vão trabalhar a sua palavra, trabalhar o seu evangelho, aquilo que é mais digno perante o crente, a palavra de Deus sendo ministrada. Com isso, irmãos, eu não estou querendo de maneira nenhuma rebaixar aqui os sacramentos. Não, de maneira nenhuma. O batismo e a ceia do Senhor são vitais, importantes para a manutenção da igreja de Cristo. Como nós dissemos agora pela manhã, o batismo e a ceia do Senhor são sacramentos. E o que é um sacramento? O sacramento é, portanto, um sinal visível. Nós vemos o sacramento. Vocês veem a água, vocês veem um batizador, um ministro, vocês veem batizando. Vocês veem o pão, o vinho, o cálice que ali é posto, as pessoas recebendo o corpo e o sangue do nosso Redentor na consagração das duas espécies, o pão e o vinho. Mas veja, eu não estou querendo rebaixar os sacramentos, mas quero dizer, por exemplo, que quem vitalmente nutre um crente é a mensagem da palavra de Deus. Então o sacramento, que é um sinal visível de uma graça invisível. Nós não vemos essa graça operando em nós, mas podemos senti-la, podemos prová-la, porque ela é invisível, ela vem da parte de Deus, ela é espiritual, e ela faz, por exemplo, que a nossa alma seja revigorada e a nossa vida seja abençoada diante do Senhor. Vírgula. Com isso eu não quero dizer que uma vida abençoada diante de Deus seja uma vida fácil. Há quem interprete assim, mas não é assim que a Escritura ensina. Necessariamente uma vida abençoada por Deus é uma vida com Deus. Agora, lembre-se que apertado e estreito é o caminho. E nós temos ainda um alerta de Cristo para o seu povo. Por exemplo, uma vida abençoada necessariamente pode ser uma vida tumultuada, atribulada. Ora, foi Cristo quem disse: no mundo tereis aflições. Ele nos encoraja, tende, pois, bom ânimo. Ele nos encoraja, mesmo no mundo nós tendo as aflições que nos correm, a enfermidade, os dias que se passam, a velhice que chega, a canseira e o enfado do corpo, a dificuldade no trabalho, a perca dele, inclusive. No mundo nós temos aflições, a perca de entes queridos, pessoas a quem amamos, que de repente se vão, que de repente perdemos, quer seja num acidente, quer seja pelo tempo, quer seja pela enfermidade, quer seja por uma tragédia. Nós perdemos pessoas a quem amamos e o nosso coração, às vezes, ele se compadece muito a tal ponto de sofrer. Então, viver uma vida cristã não é uma vida absolutamente uma vida fácil. Agora,
Veja, nós temos uma graça divina que se afeiçoa à nossa vida e ela faz, portanto, que a essas adversidades nós possamos superá-las. Eu quero lhe convidar mais uma vez para que você abra a Escritura Sagrada aí no capítulo 9 do livro de Mateus e possamos fazer uma leitura do verso número 35 ao verso número 38, depois do capítulo 10, verso de número 1 ao verso de número 4. Essa é uma história, é um texto que temos aqui na Palavra de Deus e é esse texto que será mensurado para nós aqui. Didaticamente, irmãos, esse texto pode ser dividido em duas sessões, as sessões são fáceis, verso 35 ao verso número 38, obviamente, capítulo 9, e a segunda sessão, verso de número 1 ao verso de número 4, do capítulo de número 10. Os dois textos, eles são simétricos, eles possuem 4 versos cada um, e eles trazem aquilo que nós chamamos no texto bíblico de causa e consequência. A causa, nós temos uma dificuldade perante o mundo. A seara é grande, é enorme. E o que fazer diante de uma seara tão enorme? E a resposta para isso, nós teremos na segunda sessão. Cristo levantará, portanto, homens para a pregação e exposição do seu Evangelho. Verso número 35, irmãos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do reino, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa, ou a seara, é realmente grande, mas poucos os obreiros, ou ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ou da seara, que mande ceifeiros ou obreiros para a sua colheita. Verso 1 do capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que eu trago. Ponto. Irmãos, vejam só, verso de número 35 ao verso de número 38. Nós temos aqui, talvez, o grande problema do mundo. O mundo é vasto, o mundo é grande, e eu não estou fazendo medidas astronômicas para medir o mundo. Eu estou fazendo medidas terrenas mesmo. Quando imaginamos o mundo, imaginamos a imensidão de povos que nem sequer ainda ouviram plenamente a pregação fiel do Evangelho. Ou se ouviram, ouviram no passado bem distante, quando os primeiros discípulos e os primeiros apóstolos, espalhados sobre a face de toda a terra, ousadamente, colocando as suas cabeças ao fio da espada, pregaram fielmente a palavra de Deus. No entanto, o que nós temos aqui é, logo após ser batizado, nosso Senhor Jesus Cristo está percorrendo as aldeias, os locais onde a palavra de Deus ainda não fora ministrada, e a prova disso é que nós temos o verso 35, colocando de nós a seguinte descrição, que Cristo anunciava nas sinagogas, ou a partir das sinagogas e nas aldeias onde passava, o Evangelho do Reino. Que Evangelho é esse? Algo que eles jamais tinham ouvido, a fiel exposição da lei de Deus. Observe bem, o capítulo 6, que nós pregamos há semanas anteriores, nos mostra, por exemplo, naqueles 5 sermões, que Cristo, quando prega para eles, está mostrando para eles a pura expressão da lei de Deus, ou o melhor entendimento da lei de Deus. E isso, para o mundo que ouvia Cristo, naturalmente era o fiel entendimento da palavra, mas também as boas novas de salvação. Aquilo que nós chamamos aqui pelo texto de Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino agora estava sendo ministrado.
E percebam só, irmãos, os homens, quando escutam a pregação do Evangelho do Reino, eles dizem, como disseram aqueles que outrora ouviram o Sermão do Monte: ninguém jamais ousou falar como ele, porque ele fala como certamente alguém que tem muita autoridade. Muita autoridade. Ele fala propriamente de Deus. Nós entendemos a sua palavra, e não somente isso, nossas vidas são transformadas por esse poder do Evangelho. Mas eis o problema do mundo. O mundo é vasto, é grande. E como chegar a todos os homens para a ministração da palavra do Evangelho? Mas deixa eu abrir aqui um parênteses na mensagem. Nós temos algo que nos impulsiona a isso. Uma das mais fantásticas doutrinas evangélicas, chamada de predestinação, nos diz que devemos pregar o Evangelho no mundo inteiro, para que pecadores sejam despertados. Afinal de contas, irmãos, um pecador só pode ser despertado para ir a Cristo se o Evangelho for plenamente pregado. Plenamente pregado. Se o Evangelho é pregado, anunciado, pecadores despertam. É uma causa muito simples. Em Adão, toda a humanidade pecou. Significa que todo homem é morto. O homem está morto, diz Paulo, em seus delitos e em seus pecados. E somente o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, pode despertar o homem da morte ou retirá-lo da tumba para a vida. E é por isso que devemos pregar o Evangelho. E eis a graça desse parêntese que eu abri aqui na mensagem. O Evangelho deve ser pregado, porque somente pela pregação do Evangelho os homens podem ir em direção ao seu Senhor. Percebam um exemplo prático disso. Lázaro estava morto. Havia 4 dias. Já cheirava mal. O seu odor já era sobressalente aonde ele se localizava. Sinal de que o seu corpo já estava entrando em corrupção. Cristo chega e pela sua palavra diz: Lázaro, sai. E Lázaro sai. E ao sair agora está vivo. E agora vai novamente escutar a palavra de Deus e ter contato com o seu Salvador. Então perceba, irmãos, somente Cristo, pela pregação do Evangelho, pode despertar pecadores. É esse o problema do mundo. Porque para chegar ao mundo inteiro, nós temos que chegar com um Evangelho, mas com o fiel Evangelho. Não é com qualquer Evangelho, é com o fiel Evangelho. É a fiel palavra de Deus que desperta mortos. E eis a responsabilidade da igreja. Porque quando Mateus relata esse texto, ele tem um público em mente. O público de Mateus, necessariamente, são judeus convertidos. E tríplice é a causa pela qual Mateus escreve o Evangelho. Nunca se esqueça disso. A primeira causa pela qual Mateus prega o Evangelho está lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Para mostrar que Cristo é plenamente humano, mas plenamente divino. 100% humano, 100% Deus. É a primeira causa. Nós vimos isso quando eu expus o capítulo 1 e depois o capítulo de número 2 do livro de Mateus. Segundo, por que Mateus vai pregar esse evangelho? Ou por que Mateus vai demonstrar essa palavra para aqueles judeus convertidos? Para que eles possam congregar. Ora, somente o evangelho nos faz juntos. Esqueça a palavra juntos, esqueça. Jungido é a palavra mais correta. Ou seja, plenamente apegado. O que nos faz estarmos aqui é o evangelho. Lembram que como foi que começou o culto? Santa Convocação. O Senhor nos chamou para estar aqui. Ouvimos a Santa Convocação e a gente se senta no banco. Depois se põe de pé para ouvir Deus falar conosco e cantarmos os tributos e os louvores que a Ele somente lhe é devido. Então a segunda causa pela qual Mateus escreve este testemunho, este evangelho, é para que os crentes convertidos, judeus convertidos, se congreguem.
Mas a terceira causa está mostrada aqui. Para que esse mesmo povo convertido possa ir ao mundo pregar o Evangelho. O que é que Cristo faz com o seu povo? Ele transforma o seu povo em discípulos. Talvez a palavra discípulo para você soe de outra maneira. Cristo. Ou seja, um discípulo do Senhor é aquele que, sendo observado pelo mundo, é distinto dos homens do mundo. Suas capacidades, suas qualidades, suas características apontam que ele é diferente, por um simples motivo. Um simples motivo. Na astronomia, existe um efeito chamado efeito caótico, que os astrônomos chamam de buraco negro. Buraco negro, na astronomia, é o maior elemento que existe no universo. E é o elemento mais poderoso. Ele é mais poderoso do que qualquer estrela, a tal ponto de sugar toda a luz. E só se enxerga um buraco negro quando se coloca na vastidão do universo, em determinado local, que não há brilho nenhum. Certamente ali há um buraco negro. E ele é terrível. Ele suga tudo o que passa ao seu redor. Então, se ele vai se aproximar de uma estrela, literalmente ele devora a estrela. De tal maneira que nem a luz da estrela lhe escapa. De tão denso, de tão pesado que ele é. Aqui no mundo, nós temos algo semelhante. Cristo disse acerca de um mundo, que o mundo jaz em trevas, mas densas trevas. De tal maneira que, quando nós olhamos para os homens que não têm a Cristo, nós chegamos a uma dupla conclusão. Dupla conclusão. E a conclusão que caminha junta. Primeiro, esses homens são mortos. Segundo, eles estão em trevas. Mas por que nós somos diferentes? Porque quando nós somos vistos por eles, eles dizem, esses homens são diferentes. Eles estão vivos. Eles irradiam luz. E eles demonstram vida transparente. As obras de Cristo. Então a solução para o mundo, a solução para o nosso tempo, a solução para a nossa época é justamente essa. Nós precisamos de discípulos que não sejam trevas, mas de discípulos que sejam luz. Nós devemos espargir luz. Luz a um mundo de trevas, a um mundo caótico, de estrelas errantes. Somente assim o Evangelho é sentido, ouvido e propagado, onde nunca se antes houve pregação alguma. Então o texto agora vai nos dizer, por exemplo, que ele percorre e veja os seus atos. Ele sente compaixão. Chama-se um choro interno de Cristo. Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a verdade. E é interessante também que no verso número 35, em contraposição ao verso número 36, o verso 35 diz que esse mesmo povo que jaz em trevas é um povo achagado de moléstias. Cheio de moléstias. Mas veja, a preocupação de Cristo não é porque esse povo tem alguma deficiência física, em algum momento caolho, em algum momento mancos de uma perna, ou lhes faltando alguma movimentação do corpo, um braço, por exemplo. O problema não é esse. O problema é que lhes falta o Evangelho. O grande problema da humanidade não é a sua deficiência intelectual, mas o grande problema da humanidade é a falta do Evangelho de Cristo. Então veja só como é que se desenha para nós o verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, um choro compulsivo de forma interna, porque andavam cansadas e desgarradas. A palavra cansada aqui, irmãos, pode ser interpretada de acordo com Mateus 11, 28. Vejam só o que é que diz Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o cansaço desse povo aqui não é o cansaço, a fadiga do muito trabalho. O cansaço desse povo aqui é a opressão e o jugo do pecado. O problema do mundo é esse. Eles não possuem um evangelho e são escravizados pelo pecado. Dr. R.C. Sproul morreu agora em 2017, novembro de 2017, na época dos 500 anos, comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Talvez foi o maior pregador vivo que eu já tenha ouvido. Era o que eu mais gostava. Aliás, é o que eu mais gosto ainda. O Dr. R.C. Sproul, ele diz o seguinte, que o fato de não conhecermos a Cristo nos coloca numa situação degradante. Nós somos escravizados pelo pecado. Mas o fato de conhecermos a Cristo nos coloca em uma situação exultante. Nós somos escravos de Cristo. Veja, aqui nós temos o paralelo da vida. Cristo sente compaixão por aqueles homens, porque eles estão escravizados pelo pecado. E a graça de Cristo é chamar esses homens que estão no pecado para se tornarem escravos dele. Agora, veja qual é o problema ainda mais agravado do mundo. O texto final do verso 36 diz assim: como ovelhas que não têm pastor. Veja, se tem uma época em que o mundo teve pregadores, talvez em excesso, foram os séculos, o primeiro e o segundo século, aliás, o último e o penúltimo século antes da vinda de Cristo, o primeiro e o segundo século depois do nascimento de Cristo. Você tinha no mundo vários e vários pregadores, principalmente alguns pregadores que vinham da Grécia, insuflados pela filosofia daquele tempo, uma tal filosofia chamada de narcisista, onde os homens mais amavam-se a si do que então ao coletivo. Modernamente nós chamamos isso de individualismo ou materialismo. Então você tinha vários e vários pregadores, mas eis o grande problema: eram falsos pregadores, eram falsos mestres. Inclusive, Paulo adverte a Timóteo, e João e Pedro advertem a igreja de que chegaria o tempo em que, perante o próprio povo de Deus, estariam vários pregadores, mas pregadores de um falso evangelho, de uma falsa mensagem. Então, irmãos, peremptoriamente eu quero dizer aqui a vocês, e com lástima no coração, que nem todos aqueles que exultam se dizer irmãos, de fato são. Pois pregam um evangelho que é distante da verdade de Deus, fazendo com que os homens tenham uma vida suave. Ora, quem aqui entre nós nunca ouviu essa expressão? Pare de sofrer. Venha a Jesus e pare de sofrer. Eu lhes digo que isso não é evangelho, isso não é palavra de Deus, e isso condena o homem. Tudo o que se coloca a par do evangelho ou contra o evangelho é um anti-evangelho, e não nos dá a graça de provar os céus, mas nos dá uma perspectiva de provarmos condenação. Então vejam só, irmãos, por que esses homens sofrem acorrentados ao pecado? É porque entre eles há até pastores, mas não verdadeiros pastores. Há até mestres, mas não verdadeiros mestres. Há até pregação, mas não a do evangelho. Era aquilo que nós podemos dizer como pregação conformista. Os homens são chamados para terem uma vida feliz. Modernamente, há igrejas que colocam em suas fachadas:
Pare de sofrer. Venha a Cristo e pare de sofrer. Porque vejam, irmãos, no primeiro século você iria participar da religião para mudar de vida, para que o seu comércio se tornasse vigoroso, para que sua qualidade de vida melhorasse. E perceba se não é assim hoje. As pessoas às vezes lotam os bancos das igrejas na expectativa de dizer assim: Senhor, o Senhor sabe, eu só tive uma bicicleta. O Senhor sabe o quanto eu queria aquela moto. Não, Senhor, vou pensar mais alto. Eu quero é logo um carro. E por favor, novo. Senhor, o Senhor não sabe que eu moro de aluguel? O Senhor não vê o meu sofrimento? O que é isso, rapaz? Muda a minha vida. Me dá o desejo do meu coração. E se crê depois disso, quando a oração não é atendida, é que logo esse cristão está debaixo de quê? De uma grande maldição. Se os pregadores de hoje conhecessem a Cristo, diriam que eles estariam debaixo de uma grave maldição. Porque Cristo disse assim: o Filho do Homem nem sequer tem onde encostar ou reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, nem travesseiro possui. Irmãos, percebam, a mudança de vida que o Evangelho nos promete não é uma mudança econômica, financeira e social. A mudança de vida que o Evangelho nos fornece é literalmente deixar a escravidão do mundo, do pecado, para gozar da escravidão de Cristo. Essa é uma escravidão libertadora. Nos toma do inferno e nos dá ou nos condena para sempre a graça de Deus. Salvação eterna. E era isso que o mundo até então esperava. Eles estão sendo pastoreados, mas por alguém que não é digno pastor. Agora vejam um apelo de Cristo, a oração de Cristo, verso 37 e o verso 38. Cristo ora pelo seu povo. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. É uma oração de Cristo. Cristo ora pelo seu povo, diz assim: Senhor, manda pastores para pastorearem o meu rebanho, que está espalhado no mundo inteiro. Segundo parênteses que eu abro aqui na mensagem, Cristo ora pela sua igreja invisível. O que é a igreja invisível? É aquela que nós sabemos que existe, mas nossos olhos não contemplam. São os crentes que serão ainda aqui em Franca despertados pelo Evangelho, e nós nem sabemos quem é. Pessoas que Cristo vai salvá-las para trazê-las para o seu rebanho, para educá-las na verdade do Senhor. Cristo pediu por essas. E como é que ele pede por essas? Ele diz assim: Senhor, prepara bons pastores, bons obreiros, bons ceifeiros, que falem o povo a verdade. Terceiro parênteses aqui que eu vou abrir. Ter pastores na igreja de Cristo não é algo fácil. Se tem uma época em que nós vivemos que é extremamente difícil, é essa época, porque é essa época que você é condenado por falar a verdade. Quem já se viu você ser condenado por falar a verdade? E deixa eu lhe dizer algo: a verdade não é aquela que massageia o seu ego. Em certo momento vai massagear mesmo, porque em certo momento Cristo diz a você: fez certo, filho meu. Mas você diz: oh Senhor, que coisa maravilhosa. Mas tem momento que Cristo olha para você e diz assim: foi assim que eu te ensinei, foi assim que eu lhe disse, foi assim que está escrito, é assim que lhe foi pregado. De maneira alguma. E ele nos chama a correção. Agora, por que ele vai nos chamar a correção? Descubra isso na própria palavra. Abram suas Bíblias aí, na segunda carta de Paulo a Timóteo, e descubra por que ele nos chama a essa verdade.
2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15, 16 e 17. Paulo instruindo a Timóteo, o novo pastor da igreja, ele diz que algo efervescente faz mudança em sua vida. Aí no verso 15, ele apela a Timóteo. Diz assim: Timóteo, lembre-se. Aí viu o que? Que desde a tua infância sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Rapidinho aqui, inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é algo adquirido, sabedoria é algo dado. Enquanto que inteligência é um esforço humano pelo conhecimento, que nós chamamos de cultura, sabedoria é um dom de Deus, que somente deriva do Evangelho de Cristo. E muitos homens sábios não sabem nem ler, mas ouviram o Evangelho da salvação, foram ensinados na verdade e se tornaram verdadeiros conselheiros, verdadeiros sábios. Então Paulo diz que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O efeito da palavra de Deus. Agora, ele vai dizer o que é que a palavra de Deus faz no crente. Verso 16. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Agora, para que mais? Repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deixa eu pegar a palavra repreender aqui. Todas essas palavras que você encontra aqui no verso 16 é de fácil entendimento, mas a palavra repreender às vezes não é não. Quando a sua criança erra, e quando você chama ela a atenção, o nome disso não é repreensão, o nome disso é correção. Repreender aqui é açoitar com vara. Cristo, quando nos corrige, ele nos açoita com vara. Dói na alma. É pior do que uma dor corporal. Quando você recebeu aquela tapinha da sua mãe, você diz: poxa vida, como doeu. Doeu mais na alma dela. Doeu mais na alma dela. O nome disso é repreensão. Açoitar com vara. Então vejam só, irmãos. Quando Cristo nos repreende, dói mais em quem? Dói mais nele. Porque ele está nos repreendendo e nos açoitando, mas açoitando aqueles a quem ele ama. O que é que diz a Escritura Sagrada? Que o Senhor repreende, corrige e castiga aquele a quem ama. Causa, consequência, verso 17. Olha aí. Para que o homem de Deus, pare aí. A palavra homem aí no texto está falando agora dos gêneros. É a palavra grega antropos. Gênero masculino e o gênero feminino. Então, para que o homem de Deus, é para que a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Pergunta: qual obra? Qual obra é boa? Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Para a boa obra de Cristo. É isso que a palavra de Deus faz em nós. É isso que o açoite de Deus faz doer em nós. Para que nós sejamos habilitados à boa obra de Cristo. E qual foi a obra de Cristo? A salvação dos pecadores, dos quais se encontram nós que estamos aqui. Então veja, o mundo tem um problema. É porque no mundo há falsos pastores, falsos mestres. E nós agora somos habilitados no verdadeiro evangelho para atrair as pessoas a Cristo. Aí Cristo agora faz uma oração: Senhor, dá pastores ao teu rebanho. O campo é grande, a seara é grande, e poucos são os obreiros, poucos são os ceifeiros. Cristo orou a Deus. E o que é que vai acontecer agora quando ele ora a Deus? Deus vai escutar a sua oração. Quarto parêntese da mensagem. Quando nós oramos a Cristo,
Cristo ora por nós. Romanos capítulo 8. Cristo intercede por nós. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. É o nosso mediador entre nós e o Pai. Ele intercede por nós, Ele ora por nós. E a nossa oração será atendida. Veja como Deus agora escuta a oração de Cristo. Mateus capítulo 10, verso 1. Então veja, no verso 37 e no 38 ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Abre-se o capítulo 10, verso 1 e você lê da seguinte maneira: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Veja agora Mateus dizendo assim: Cristo orou ao Pai, e agora o Senhor lhe dá 12 apóstolos, que serão agora espalhados pelo mundo inteiro, pela perseguição romana, pela causa da morte e ressurreição de Cristo, para a pregação do fiel Evangelho. O mundo agora recebe bons pastores. Essa é a nossa prece individual. Nós devemos orar para que Deus preserve entre nós bons pastores, para as nossas igrejas aqui em Franca. Eu não estou falando aqui particularmente dessa igreja, não. Orem pela minha vida, mas orem pela cidade de Franca, que é carente demais de bons pastores. Pastores fidelizados à palavra do Evangelho, que não vão temer em mostrar a verdade, e que nessa época falarão do Evangelho, mesmo correndo perigo de vida, talvez até mesmo a perda do púlpito. O quanto é difícil às vezes você do púlpito falar o Evangelho, porque confronta, irmãos. Vocês que estão sentados aí, que ouvem a palavra do Senhor, presbíteros que estão aí, com o coração mau, que escutam a palavra de Deus, que não são verdadeiros convertidos, se alastram em difamarem verdadeiros pastores do rebanho. Você acha que isso é fácil? Você confrontar oficiais e dizer para eles: arrependam-se, sendo eles que mantêm você na igreja? Você acha que isso é fácil? Você não curvar a cabeça diante do pecado? Você acha que isso é fácil? Oremos para que Deus nos dê bons pastores. Porque se tem uma coisa que os bons pastores fazem é velar por nossas almas. Olha o que é que o texto de Hebreus diz sobre isso. Abram aí as nossas Bíblias, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, verso 7. Depois, Hebreus capítulo 13, verso 17. Veja, os apóstolos, quando chegam no mundo para pregar um evangelho, são necessariamente perseguidos. E no verso 7 nós lemos, olhem só: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Verso 17: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. O bem mais precioso em nossa vida. A palavra velar pela nossa alma não é somente cuidar da alma, mas ensinar a alma como proceder nessa vida. E ensinar corretamente, não deixando escapar o Evangelho. E veja, na igreja há membros que não se adequam à verdade, têm mais prazer nas coisas dessa vida do que na palavra do Evangelho. Porque a palavra confronta, bate em nós.
para que nós sejamos chamados à responsabilidade. E o verso 17 diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Como é difícil você ter hoje bons pastores na igreja de Cristo. E talvez a régua para isso aumente. Veja, Paulo, quando instruiu a Timóteo a ser um bom pastor, ele disse assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas ele coloca um asterisco ali para Timóteo no contrato. E ele diz assim: sabendo que muito maior juízo virá sobre vós. E aqui agora a responsabilidade cai sobre um pastor. Se ele deixa de falar a verdade, ele corrompe o rebanho de Cristo. Se ele deixa de falar toda a verdade, ele corrompe o rebanho de Cristo. Se ele deixa de falar toda a verdade, ele se torna enganador, embusteiro do rebanho de Cristo. Se ele cobiça a verdade para si e não a semeia, não a espalha, ora, ele se torna literalmente um mercenário entre o rebanho de Cristo. Então, cabeça de pastor sempre está a prêmio. Cabeça de pastor sempre está a prêmio. Então, velem pelos seus pastores. Orem por eles, para que a igreja de Cristo não caia em maldição. Qual o dano que há na igreja de você ter falsos mestres? Ora, o dano que há se você tiver um falso mestre da igreja é que, além de não ser ensinada na verdade, a igreja adquirirá para si práticas desonestas entre si e perante o mundo. Práticas corrompidas do Evangelho. E aí, irmãos, acontece um problema. É que nos tornamos de igreja a empresa, semelhante a eles. Cheios de corrupção, cheios de erro, cheios de engano. Abandonamos a luz, nos transformamos em trevas. Perdemos o sal e o nosso gosto agora é completamente ruim. Retire o sal da carne e ela apodrece. Retire o sal da comida e ela se torna inútil. Então perceba bem, a nossa vida corre perigo quando não recebemos em si, conosco, os pastores enviados pelo Senhor. Cristo orou por toda a seara. Em seguida, Deus lhe deu 12 pastores para pastorear o mundo. Desses 12 vieram mais 70. Desses 70, de 2000 anos para cá, foram se multiplicando o número de salvos e o número de bons pastores, mas também o número de embusteiros, falsos profetas, falsos mestres e falsas igrejas. Escute bem, falsas igrejas. Igrejas que não são igrejas, ministros que não são ministros, crentes que não são irmãos. Para finalizar, 3 aplicações que o texto aqui nos faz. A primeira delas, irmãos, é um pedido de socorro. Oremos pela salvação dos pecadores. Só através da oração, do comprometimento com Deus e da pregação do Evangelho, pecadores são salvos. Não se esqueça disso. Para pecadores serem salvos, necessita pregação do Evangelho. Segundo, lembre-se claramente que o Evangelho que atrai pecadores a Cristo é o Evangelho fiel. Não anuncie um outro Evangelho que senão o Evangelho fiel. Vão ficar com raiva de mim. Que fiquem. Não vão querer mais a minha companhia. Que percam. Mas não vão querer mais minha amizade. Que percam. Mas não perca literalmente os olhos de Cristo. Anuncie o fiel Evangelho.
Terceiro, ore para que Cristo continue levantando pastores fiéis para esta igreja, para as outras igrejas, para as igrejas do Senhor. Pastores fiéis, para que tenhamos uma sociedade saudável e igrejas que louvam e que adoram plenamente a Cristo. Que o Senhor nos abençoe agora, para todo sempre. Amém.